Olá a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Essa é uma aula introdutória à aula 7 sobre transparência e controle social, que será ministrada pela professora Tânia e o João Carlos, mas que eu sou a professora Rosa Chiesa, que eu farei uma breve introdução sobre transparência e controle social, sobretudo abordando alguns normativos vigentes no Brasil, em especial aqueles que tratam da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 131, que complementa a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Acesso à Informação. Já vocês vão saber porque eu estou fazendo essa aula introdutória. Nós estamos em setembro de 2020, e em setembro de 2020, segundo uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes públicos, diga-se a União, os estados e os municípios, deverão fazer uma audiência pública de prestação de contas. Então, é uma oportunidade que vocês não devem perder, e participar dessa audiência pública, seja na esfera federal, estadual, municipal. Nós orientamos que seja na esfera municipal, para começar a colocar em prática todos os conceitos que nós trabalhamos nesse curso até aqui. Provavelmente, dependendo da data que o ente público, os municípios principalmente, farão essa audiência pública, que eles têm um prazo até final de setembro, talvez vocês consigam assistir também antes da audiência pública a aula número 8. Mas, para garantir, vamos antecipar, desculpe, para que vocês possam usar toda a temática que foi trabalhada até aqui, que trata da tributação em especial, mas alguma coisa sobre alguns aspectos sobre o gasto também. Bom, como vocês todos sabem, a Carta Magna de 1988, ela é um divisor, porque, na verdade, ela vai ser a nossa carta cidadã, democrática, e consolida, digamos, a transição entre o período de ditadura, de ruptura institucional e a democracia, e ela vai trazer um conjunto de normas, ou vai garantir um conjunto de normas onde há possibilidade tanto da participação cidadã quanto da transparência das contas públicas. E aí tem vários normativos, como a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social, o Estatuto da Cidade. E é óbvio que aqui não preciso tratar desse tema nessa aula, porque, em especial, alguns normativos, como os conselhos municipais de saúde, de educação, os conselhos estaduais, todos eles já foram institucionalizados, e, enfim, estão operando. Mas, como exemplo, nós temos lá o artigo 98, que trata dos serviços públicos e da participação da comunidade, o artigo 204, que vai trabalhar da assistência social e aborda a participação da população por meio de organizações representativas, na formulação de políticas e no controle de ações em todos os níveis. A gente passa a entender a transparência e a participação como um direito a ser exercido. No âmbito da educação, do ensino também, o tema da gestão democrática do ensino público na forma da lei, ou seja, existem vários normativos que, de certa maneira, já foram bastante difundidos e incorporados pela cidadania brasileira. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, e que ela trata um capítulo específico sobre transparência e controle fiscal e fiscalização das contas públicas, não é algo que foi tão assimilado assim. Apesar e por que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma mudança muito importante no Brasil, e quando eu digo importante é no sentido que ela vai fazer ruptura, e também não estou dizendo que é importante, nem que eu estou sendo a favor ou contra, ela vai trazer um capítulo específico sobre transparência e controle social. Nós temos uma aula sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, um vídeo-aula lá na aula 8, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem como objetivo reduzir
a participação do Estado na economia. Ela incorpora uma visão neoliberal de Estado. Por isso que ela vai delimitar a redução, limites, né, fiscais de gasto com pessoal, dívida, endividamento, né, e aí outros itens que nós vamos ver na outra aula. Agora, o importante é porque essa lei, né, ela vai incorporar um capítulo de transparência e controle social. É uma exigência que o governo norte-americano coloca, perdão, no sentido de há um debate nesse período também de perda de autonomia dos Estados nacionais, e é uma exigência norte-americana em função da perda de autonomia do Estado americano para fazer cobrar determinados tributos, em especial os tributos sobre bens intangíveis, tributos sobre marcas, por exemplo. Muito mais fácil tributar sapatos, minérios, que são bens tangíveis, ou celulares, do que tributar, por exemplo, bens intangíveis, marcas que têm uma forte participação na economia norte-americana, né? Veja, por exemplo, o tênis Nike, né? Não é produzido nos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos recebem royalties dessa marca. Então, é por isso que dentro de uma lei, né, que tem como objetivo implementar, né, uma visão de Estado neoliberal, vai trazer um capítulo sobre transparência e controle social. E aí, o que ela traz de informações, né, algumas informações, nós não vamos ver todas, mas especialmente o tema da divulgação das contas anuais. É a lei que vai dizer que os municípios precisam consolidar suas contas, encaminhar para cada um dos seus estados, e os estados é que encaminham essa consolidação de contas sempre do ano anterior até 30 de abril do ano subsequente. São os estados, então, que vão fazer essa consolidação e encaminhar para a União até 31 de maio, e é a União que tem que divulgar a consolidação das contas públicas até 30 de junho de cada ano. Então, essas são informações, né, bem relevantes para que a gente possa fazer o acompanhamento das contas públicas. Mas, além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai exigir, claro que a gente sabe que a Constituição de 88 já exigia uma publicação, um relatório bimestral sobre a execução das contas públicas, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai exigir lá no artigo 52 um relatório resumido da execução orçamentária, e logo nós vamos ver que ela vai exigir também um relatório resumido da execução fiscal. Qual é a diferença entre execução orçamentária e execução fiscal? Execução orçamentária é a execução do orçamento, né, que vocês terão as aulas lá na aula 8, alguns videoaulas do professor Diogo, principalmente. Mas por que nós estamos antecipando? Justamente para que vocês possam exercitar esse tema lá na participação na audiência pública, que vai acontecer em setembro. Então, o que a lei vai dizer? O que os entes, o que o município deve apresentar na lei de responsabilidade fiscal? Vocês vão poder participar e verificar se o Poder Executivo, lá no Legislativo, ele apresenta a apuração da receita corrente líquida, né? Se apresenta as receitas e despesas previdenciárias. Por exemplo, o município de Porto Alegre, no início, não apresentava as despesas previdenciárias, passou a apresentar após uma exigência, e eu, junto com os professores, com outros alunos e professores da URGS, fizemos uma atividade de extensão, que é acompanhar essas audiências públicas de gestão fiscal, aí nós fizemos esse trabalho pelo menos há mais de 10 anos. Também deve apresentar nos relatórios os restos a pagar. São conceitos que nós vamos trabalhar mais adiante, mas por enquanto saber que isso precisa ser apresentado. As projeções atuariais, os regimes de previdência, nós sabemos que temos muitos alunos que são servidores públicos aqui nesse curso, e, portanto, como estão as projeções atuariais, os regimes de previdência próprios dos municípios, né, ou dos seus estados. A variação patrimonial, né, evidenciando a aplicação de recursos e alienação de ativos, algo bem da contabilidade pública, e se há justificativa e limitação de empenho. Os conceitos empenho, liquidação e pagamento vão ser tratados lá na aula de gastos públicos, né? Então, a sugestão que nós
damos para vocês é que vocês busquem esse relatório no site da prefeitura do seu município. Normalmente está lá na Secretaria da Fazenda, que também deve estar no site do Tribunal de Contas e provavelmente no próprio site do Poder Legislativo, que tem a função de, uma das funções, além de legislar, de fiscalizar. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal vai exigir no seu artigo 54 que os entes públicos, quando fala-se entes públicos, nós estamos falando de União, Estados e Municípios, né, devem também publicar quadrimestralmente um relatório de gestão fiscal. E o que é relatório de gestão fiscal? Repetindo, né? Gestão orçamentária é quando vai colocar a execução da receita. Vocês vão poder lá olhar no relatório de gestão orçamentária, né? O secretário da Fazenda, normalmente, é o que faz o relato das contas no Poder Legislativo, ele vai mostrar quanto que foi arrecadado de IPTU. Vocês tiveram uma aula específica sobre o IPTU. O que vocês aprenderam sobre o IPTU e que pode ser exercitado nessa audiência pública, questionado, sugerido aos vereadores, né, sobre esse tema. Né? Também aprenderam sobre imposto de renda imposto de renda. E vocês aprenderam que o imposto de renda dos servidores públicos, por exemplo, ele fica na prefeitura ou no Estado, se for dos servidores públicos estaduais, não precisa transferir para a União. E outros, né, conceitos que vocês trabalharam também lá em Estado, em tributação, da receita, de transferências e assim por diante, ok? Caso a gente vocês não tenham conseguido assistir, ter a oportunidade de ter a aula 8, que trabalha esses conceitos do gasto, mas vocês já tiveram todas as aulas sobre receita e poderão se debruçar nessa audiência pública sobre o tema receita, além de aprender outros conceitos que serão apresentados. Então, no relatório de gestão fiscal, o que é gestão fiscal? Aqui na gestão fiscal está comparando, né, sempre duas variáveis. Quando fala em gasto de pessoal, quando as pessoas dizem assim, ele gastou 54% de pessoal. 54% do quê? Da receita total, da receita corrente, do gasto total? Normalmente essa informação ela vem incompleta, inclusive nos meios de comunicação. Né? Então, quando nós vamos falar em lei de responsabilidade fiscal, sempre o denominador do indicador de gestão fiscal ele é a receita corrente líquida, que será abordado na aula sobre lei de responsabilidade fiscal lá na aula 8. Né? Mas já expliquei para vocês que nós estamos antecipando todos os itens relativos à transparência e controle social da LRF para essa aula 7, que trata da transparência e do controle social. Então, isso aqui, quadrimestralmente, os entes públicos eles precisam apresentar, né, um comparativo entre os limites de gasto de pessoal, da dívida, operações de crédito, né, operações de azar, as antecipações de receita orçamentária, que é uma operação de crédito de curto prazo, né, garantias que o ente público esteja prestando, né, e caso o ente público está, digamos assim, desviando os limites, os indicadores da lei de responsabilidade fiscal, ele deve dizer quais são as medidas que ele vai adotar. Okay? Caso o ente público não esteja cumprindo esses indicadores de gestão fiscal, que é a razão entre gasto de pessoal com a receita corrente líquida, dívida sobre a receita corrente líquida, operações de crédito sobre a receita corrente líquida, qual percentual está lá na lei de responsabilidade fiscal, ok? Então, deve ter todas essas informações devem estar nesse relatório. Também, da mesma maneira, eu sugiro que vocês busquem o site do tribunal do município de vocês, né? Provavelmente, como eu disse, está no site na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, ou procure na própria Câmara de Vereadores, ou procure no site do Tribunal de Contas. Okay? Deve ter ampla divulgação este relatório. E aí vocês vão observar que se for da União, aqui está um site para vocês procurarem da União, e aqui no caso dos estados, do estado do Rio Grande do Sul e os municípios está no site do tce.rs.gov.br, vocês procurem lá nos dados abertos, preenchem o número do município do estado, né,
Eu exercitei isso, mostrei os dados bastante lá na aula sobre lei de responsabilidade fiscal, que está na aula 8, né? Mas o foco dessa é que vocês assistam a audiência pública de gestão fiscal, que nós já vamos tratar aqui. Então, a lei de responsabilidade fiscal, além dela exigir, né, a publicação de dados, quais os dados, relatório de execução orçamentária, relatório de execução fiscal, esses dois que eu acabei de falar, ela dá amplo acesso público por meio eletrônico a todo e qualquer cidadão. Inclusive, ela dá o direito de participação popular em todo o processo orçamentário. O ciclo orçamentário no Brasil, como vocês verão no vídeo aula do professor Diogo, ele vai mostrar que o ciclo orçamentário no Brasil, ele tem 3 peças fundamentais, que é o plano plurianual, que é a lei de diretrizes orçamentárias, e a lei orçamentária anual, que é o próprio orçamento. Tudo isso vocês vão aprender lá naquela aula. Mas a lei de responsabilidade fiscal também diz lá no parágrafo 4º do artigo 9º, que quadrimestralmente o Poder Executivo avalia o cumprimento das suas metas fiscais em audiência pública. A audiência pública significa a participação do público. E essas audiências públicas, elas são quadrimestralmente, ou seja, são realizadas 3 por ano. Em maio ocorre a prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em setembro será a prestação de contas de maio, junho, julho e agosto. E em fevereiro a prestação de contas de setembro a dezembro. Então, agora em setembro, todos os municípios do Rio Grande do Sul, do Brasil, mais de 5 mil municípios brasileiros, deverão, assim como os 26 estados, o Distrito Federal e a União, deverão realizar audiência pública de prestação de contas. Para quem? Para a sociedade. O que ela deve apresentar nessa audiência pública de gestão fiscal? Relatório resumido de execução orçamentária, com todas essas informações aqui, e o relatório resumido da gestão fiscal, com todas essas informações aqui. Pelo menos quais as informações que precisam ter na audiência pública, vocês já saberão. Então, nós queremos, né, fazer esse convite para vocês, que vocês participem da audiência pública de gestão fiscal do município de vocês. Sempre é mais fácil participar dessa prestação de contas no âmbito municipal do que no âmbito estadual ou federal, pela complexidade das contas. Mas como participar da audiência pública de gestão fiscal de setembro de 2020? Entre no site da Câmara de Vereadores, procure a Comissão de Orçamento e Finanças, que ficou no Rio. Procure a Comissão de Orçamento e Finanças e veja a data de audiência pública de setembro de 2020. É obrigado a realizar. Se o ente público não está realizando, já pode fazer uma denúncia, né, no Ministério Público não, no Tribunal de Contas, porque estará descumprindo esse aspecto. O artigo estará descumprindo o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, nós olhamos quando será essa audiência pública em Porto Alegre, e ela será no dia 29 de setembro, às 10 horas. Caso todos vocês queiram assistir a audiência pública do município de Porto Alegre, também não há problema, eu estarei participando e todos os outros professores e alunos, enfim, todos nós somos convidados e autoconvidados. Como participar, caso vocês optem por participar da audiência pública de gestão fiscal do município de Porto Alegre? Como nós estamos em tempos de pandemia, pela mesma razão que esse curso está sendo remoto, em Porto Alegre também a audiência pública de maio, ela foi feita em meio eletrônico, e essa de setembro também será. Então, os interessados deverão manifestar seu interesse através de um e-mail, CEFOR, que significa Comissão de Orçamento e Finanças, @camarapoa.rs.gov.br.
Vocês precisam enviar até o dia 28 de setembro, ou seja, um dia antes, até às 18 horas, véspera da audiência pública, para que a Câmara de Vereadores possa, né, devolver para vocês, responder o e-mail para vocês, enviando o ID eletrônico para a sala virtual do referido evento. Então, a audiência pública ela vai ser por videoconferência na plataforma Zoom e a Câmara de Vereadores vai enviar o ID eletrônico. Como nós, na URGS, a Faculdade de Ciências Econômicas, né, organiza uma atividade de extensão que é coordenada por mim há muitos anos, que nós chamamos de participação da audiência pública de gestão fiscal, quando vocês enviarem um e-mail para a Câmara de Vereadores, esse cefora.câmara.poa.rs.gov.br, colocam a professora Rosa em cópia, rosa.queza@urgs.br. Por que a professora Rosa vai estar copiada aqui? Né? Porque todos os alunos que estiverem, ao mandarem um e-mail para mim, né, com cópia para mim, para a professora Rosa, vocês estarão inscritos, né, na audiência, na atividade de extensão URGS, participação da audiência pública de gestão fiscal. Okay? Praticamente, né, 99% do público que participa dessa audiência pública, né, tem sido, infelizmente, né, apenas o público da comunidade URGS. Ok? Depois, caso haja alguns tenham interesse em receber o certificado, também será ofertado o certificado e vale como atividade complementar. Mas tudo isso vocês poderão fazer, né, procurar informação no município de vocês e participar lá do município de vocês. Por que é importante participar da audiência pública? Né? Porque há tantos anos nós fizemos essa atividade de extensão. Porque a participação da audiência pública é uma grande oportunidade para que os alunos, os cidadãos, né, que estão estudando consigam fazer o elo entre os temas abordados em aula, e muitos do que nós estamos estudando nesse curso serão, digamos, em prática apresentados lá, na hora de apresentar, que o município, o estado, a União, eles terão de dizer quanto de recursos foi arrecadado, de qual tributo foi arrecadado, se houve uma variação no tributo, a mais, a menos, por que houve essa variação, ok? Também é uma grande oportunidade para participar do debate sobre as diferentes interpretações do manuseio das contas públicas. Né? O cidadão ele tem direito à voz nessa audiência pública, né? Então ele pode participar dessa discussão, contribuir, né, sugerir, criticar, enfim. É uma oportunidade para fazer a reflexão sobre o cenário orçamentário fiscal. Né? Claro que se essa audiência pública acontecer antes de vocês assistirem os vídeos sobre a aula 8, vai ficar um pouco prejudicado fazer essa reflexão, mas em fevereiro haverá outra audiência pública e no ano que vem teremos, né, todos os anos serão 3 audiências públicas que vocês poderão exercitar esses conceitos. Proposição de políticas públicas, por que não, né? Cidadania fiscaliza, controla, sugere, debate, participa das discussões da sociedade, e isso significa o exercício pleno de cidadania, que é o objetivo desse curso, Educação Fiscal e Cidadania. Além disso, na LRF, pessoal, eu acabei então passando para vocês o meu e-mail particular aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa participação, fico à disposição. E além disso, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal também, ela vai estabelecer, né, que o município tem que mandar o dado para o seu estado. Os estados mandam para o governo federal tem que divulgar os dados, é o Ministério da Fazenda que vai divulgar esses dados em relação à consolidação das contas, né, de todo o Brasil do ano anterior até 30 de junho de cada ano. E sobre os dados do governo federal, tem que divulgar mensalmente em meio eletrônico a relação dos entes que ultrapassaram os limites máximos para dívida.
Então, nós temos, né, em regra geral, controle social no processo democrático. Claro que isso aqui tudo é passivo de muita crítica, porque o controle social, o cidadão precisa efetivamente participar da discussão da elaboração do orçamento. Quantos de vocês já participaram de alguma audiência pública? Vamos voltar para cá. Quantos de vocês participaram de uma audiência pública que discute, que pensa os próximos 4 anos do seu município, que é o plano plurianual? Que, aliás, o plano plurianual dos nossos municípios deverá ser realizado em 2021. Teremos eleições em 2020 e em 2021, os quase 6.000 municípios brasileiros terão de fazer um plano plurianual, que é estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Significa pensar município, desenvolvimento, né, desigualdade, todos aqueles conceitos que vocês estudaram nessas aulas até aqui. Como que é o IPTU desses municípios? Eles contribuem para reduzir ou aprofundar a desigualdade? Quantos de vocês já buscaram a LDO que fica disponível, né, para sugestões? A LDO do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é publicada no Diário Oficial dizendo o seguinte, no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, avisando a cidadania que a LDO está disponível para contribuir, para sugerir, aliás, todos esses instrumentos, esses mecanismos de transparência e controle social, ele tem um custo enorme, falando um custo financeiro, porque, por exemplo, a audiência pública de gestão fiscal, essa aqui do parágrafo 4 do artigo 9 de responsabilidade fiscal, diz que todos os entes públicos devem publicar em pelo menos 2 grandes jornais de circulação. Então, imaginem, nós somos 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais 5.600 e alguma, quase 6.000 municípios. Imagine que nós temos aí, vamos arredondar vai dar alguma coisa quase como 11.000 editais de comunicação em jornais, que precisa publicar em 2, a cada quadrimestre. São 11, 22, 30, mais de 30.000 anúncios de publicidade legal só para tratar desse tema específico do parágrafo 4 do artigo 9 da LRF. Estou falando de um item, que é uma transparência, tem um custo, e é então importante, não só por isso, porque ela deve ter um resultado, que nós possamos participar desse debate. E é muito importante que vocês não só participem nessa audiência, mas nas outras também, porque o objetivo é que a gente passe a incorporar a cidadania efetivamente. Não é para ações de curto prazo, é para médio e longo prazo. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi complementada, né, acrescentada pela lei complementar número 131, né, acrescenta dispositivos à lei de responsabilidade fiscal e dispositivos relativos à transparência e o controle social. Então, essa lei complementar 131 vai dizer que a transparência será assegurada mediante também incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Quantos de vocês já participaram de alguma audiência pública? Tudo isso é divulgado em jornal, e meio eletrônico, convidando as pessoas. Okay? Então, a destinação de recursos para serem gastos em áreas A, B, saúde, educação, o Poder Executivo, que tem a prerrogativa de elaborar o orçamento, ele deve ouvir a cidadania na construção desse orçamento. Mas a cidadania, para ser ouvida e para poder propor, ela tem que participar dos fóruns. E esse é um dos fóruns.
Além disso, essa lei complementar 131 vai dizer que a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Na aula 8, eu mostro lá o acesso ao site do Tribunal de Contas, se tratando de indicadores de gestão fiscal, dentro da videoaula sobre a LRF, e o professor Diogo vai mostrar um vídeo para vocês na aula, onde ele mostra como acessar e buscar as informações no Siga Brasil ou no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, se tratando das contas municipais. Então, as informações, elas estão disponíveis. Okay? Bom, além disso, né, a Lei Complementar 131 também vai dizer, né, em relação à transparência, que ela vai assegurar também a transparência em relação à receita. Não é apenas sobre a despesa, mas também, né, sobre a receita. O lançamento, né, então, feito lançamento no orçamento, né, se vocês abrirem as contas, vocês vão ver que tem a dotação orçamentária, a primeira etapa da despesa, o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. A transparência será assegurada mediante também a qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e o órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nessa lei. Ok? Então, é muito importante, né, que vocês, né, tenham, então, a LRF tratar principalmente, né, olhar principalmente o capítulo que trata de transparência e controle social, e a Lei Complementar 131, que vai dar direito a qualquer cidadão, qualquer partido político, independente de cor, desejos, preferências políticas, né, seja qual for, nós temos o direito de ter o acesso à informação pormenorizada, seja pela ótica da receita, ou seja pela ótica da despesa. Ok? Nós não tratamos aqui de todos os normativos, porque são dezenas, eu diria, de normativos que tratam de transparência e controle social desde a Constituição de 1988. Mas, como eu já falei para vocês, o objetivo de tratar a LRF aqui é no sentido de estimulá-los a participar das audiências públicas que discutem o plano plurianual, a LDO e o orçamento, e também participem das audiências públicas que tratam da audiência pública de gestão fiscal. Então, além de estimulá-los à participação, porque vejam, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, em Porto Alegre existia o orçamento participativo, e muito se discutia que não era prerrogativa do Executivo, que quem deveria fazer o orçamento participativo era a Câmara de Vereadores e não o Poder Executivo. Pois bem, em 2000 vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e vai dizer que vai estimular que a participação do cidadão em audiências públicas para construir o plano plurianual, a LDO e o orçamento. Aquilo tudo que se discutia, não é, em Porto Alegre foi consolidado na LRF, diz, e sendo prerrogativa do Poder Executivo, é o Executivo que vai chamar as audiências públicas, né, para elaborar o PPA, a LDO e o orçamento público. Então, eu queria dizer para vocês que eu fiz a minha tese de doutorado sobre a LRF e, infelizmente, lá em 2005, 2006, eu encontrei municípios que faziam audiência pública de gestão fiscal sem público. Não há sentido, o legislador, quando ele aprovou isso, ele aprovou por ter público. E para isso o município ele tem, inclusive, que publicar os editais de convocação não, editais informando a cidadania que a audiência pública vai ser realizada e quando, para que a cidadania participe.
Além disso, gente, de todos esses normativos que tratam de transparência e controle social no Brasil desde 1988, é claro que a Tânia vai falar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos tempos, porque aqui o meu foco é LRF e a lei que complementa a LRF, mas falar também da Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, e que ela entra em vigor, em vigência desde maio de 2012, e essa aqui é a lei federal, toda a administração pública, órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos estados e dos municípios, dos tribunais de contas, dos estados e da União e do Ministério Público. E aí diz lá o artigo 45, cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º da seção 2 do capítulo 3. Então, o município que vocês moram, vivem, ele deve ter uma lei específica sobre a lei de acesso à informação. Uma lei deve ter uma legislação própria, obviamente, obedecendo a lei federal. Okay? E o decreto que regulamenta como a lei de acesso à informação deve funcionar é esse aqui, lá de 2012. O que é importante sobre a lei de acesso à informação? Acesso à informação pública é regra, o sigilo é somente exceção, ou seja, não há argumento, por exemplo, de querer restringir a lei de acesso à informação, porque o Brasil está vivendo um período de pandemia. Nós estamos em período de pandemia, é hora de ampliar o acesso à informação, porque afinal, né, é possível fazer isso através de meio eletrônico. E também a lei de acesso à informação é uma garantia do exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Então, podemos dizer que a lei de acesso à informação, ela regulamenta o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que ela dá o direito ao acesso à informação. Muitos nós que estamos aqui muitos alunos são agentes públicos. O agente público deve entender a lei, seguir a lei, discutir a lei e divulgar a lei. O que é acesso à informação pública? É um direito de qualquer pessoa de solicitar informações produzidas ou guardadas por órgãos ou entidades públicas. Um cidadão, um estudante solicitou lá em 2013, 14, logo após a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, uma informação relativa a volume de armas que o Brasil exportou, volume físico e financeiro e para quais países. Inicialmente a informação foi negada, passou por outras instâncias e finalmente o aluno, o cidadão que fez a demanda, recebeu um arquivo aí bastante robusto com essas informações. Então, o Estado deve garantir esse direito. Não confundam Estado com governo. Os governos passam e o Estado brasileiro permanece. O Estado no conceito de que é território, povo e poder. Okay? Então, a Lei de Acesso à Informação, ela regulamenta esse direito de qualquer pessoa solicitar informações públicas. Toda vez que envolvesse um centavo, nós temos o direito de ter essa informação. Claro que tem alguns casos de sigilo, né, como direito de família e outros casos. Em breve a gente vai ver algumas exceções. Quais são as diretrizes para a aplicação da lei de acesso à informação? Como eu já disse para vocês, a publicidade é regra, o sigilo é extensão. É tão importante a lei de acesso à informação que foi graças a essa lei de acesso à informação que os dados abertos do imposto de renda da pessoa física passaram a ser divulgados aí a partir de 2014, 2013, 2014. Só conseguimos observar a regressividade do imposto de renda da pessoa física, que vocês viram lá na aula com o professor Wunderlich, graças à lei de acesso. Okay?
Também outras diretrizes para a aplicação da Lei de Acesso à Informação, né, é o desenvolvimento do controle social na administração pública e também o desenvolvimento de uma cultura de transparência no âmbito da administração pública. E também a divulgação de informações de interesse público, independente das solicitações. Isso que tem os sites, né, há uma exigência, inclusive, de colocar informações nos sites, informações em e-mail eletrônico. A própria Lei de Acesso à Informação exige que nós vamos ver a diferença entre transparência passiva e ativa, né, que de preferência que todas as informações já estejam disponíveis em e-mail eletrônico antes, mas além disso, os entes públicos e as instituições públicas precisam ter um espaço SIC, Serviço de Informação ao Cidadão Físico, para que aquelas pessoas, os cidadãos que não têm acesso à internet ou não sabem manejar a internet, os mais idosos, e eles, caso desejem uma informação, eles possam buscar fisicamente essa informação. Bom, qual a diferença entre uma informação pública e uma propaganda pública? Em tempo de fake news, é importante que a gente saiba, né, separar essas informações. Então, quando o ente público coloca no seu site informações trabalhadas, consolidadas, né, essas informações, elas provavelmente elas não são íntegras. Né? Então, a informação ela precisa ser primária, autêntica e íntegra. Né? Eu não vou citar o nome, mas teve um governo que ele divulgava as informações no seu site, fazendo sua propaganda e chamava aquilo de transparência, né? Que aquilo estaria sendo cumprido a lei de acesso à informação. Não. Lei de acesso à informação é quando a informação ela é primária, autêntica e íntegra. Se vocês entrarem no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde as informações do conceito dados abertos, elas obedecem todos esses 3 critérios aqui. O que é uma informação primária? É quando ela é coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. Tá? Então, lá no site do Tribunal de Contas, vocês vão encontrar, desde se a prefeitura empenhou e pagou uma conta de R$5, ela vai aparecer lá e para quem foi e o que é que foi comprado. A informação ela tem que ser autêntica, ou seja, está originada de uma fonte segura. Toda vez que vocês encontrarem, né, gente, uma informação, um artigo, né, um vídeo, que não diz quem fez e qual é a fonte, coloquem, deletem, coloca no lixo. Em tempo de pandemia, né, a gente vê muito fake news, é incrível, né? Por incrível que pareça, né, depois da vigência da Lei de Acesso à Informação, a gente viu que, né, faz tanto tempo e parece que, ao invés de andar para frente, às vezes nós damos 2 passos para trás para poder damos um para frente, 2 para trás e, enfim, né, a civilização parece que anda assim. Então, uma informação ela é autêntica quando ela vem de uma fonte segura. Qualquer vídeo que apareça, qualquer pessoa falando sem dizer quem ela é e qual é a fonte do dado, não é uma informação autêntica e não merece ser lida, e nem muito menos divulgada, né, ou usada essa informação. Além disso, o que é uma informação íntegra? Não modificada indevidamente. A linguagem pode ser modificada para facilitar o entendimento, mas com o conteúdo da informação não pode ser alterado. Então, por exemplo, se a gente vai ver que tem muito, às vezes os chefes dos executivos, eles querem, né, tem que cuidar principalmente de ano eleitoral, colocam informações lá, né, e fazem uma sistematização ou consolidam os dados estatísticos de uma maneira que mostra, né, e venda aqueles chefes executivos de uma maneira positiva. Né? Normalmente se faz isso com saúde e educação. Né? Então, isso não é informação íntegra.
Informação íntegra é quando eu, Rosa, cada um de vocês recebem a informação mais detalhada possível, sem ser modificada. Eu vou consolidar os dados do jeito que eu entender. Okay? Então, a informação, ela precisa ser primária, autêntica e íntegra. Eu posso modificar a informação, né? A linguagem pode ser modificada para facilitar o entendimento, mas não o conteúdo da informação. Isso é importantíssimo, né? Sempre foi, agora muito mais em época de fake news. Qual a diferença entre transparência passiva e transparência ativa? A ativa é quando o ente público, né, o Estado, o município, a União se antecipa e colocam todas as informações disponíveis na internet. E passiva é quando eu, Rosa, preciso de uma informação e ainda não está disponível, eu tenho que solicitar. E quando eu tenho que solicitar, o ente público precisa ter um servidor público para responder, e isso tem custo, por isso que é importante que se coloquem todas as informações da internet antes. Então, a ativa é quando o órgão, a entidade pública, coloca as informações na internet para os cidadãos, e a passiva é quando a informação não está disponível e o cidadão precisa fazer o pedido via SIC, Serviço de Informação do Cidadão, vai para a área responsável, o servidor trabalha, levanta e volta para responder. Então, o ideal é que seja o maior número de informações, seja transparência ativa. Por isso, né? Porque vai ficar disponível, não vai despender servidores para ficar respondendo a questão. E reduz custos, enfim. Algumas curiosidades. Países com lei de acesso à informação há mais tempo, né? Mostram que quanto maior a transparência ativa, menor é o número de pedidos, né, de respostas que devem ser construídas para os cidadãos. Isso exige tempo. A lei estabelece um prazo mínimo de 20 dias, né? E uma outra lei brasileira, a LAI que nós estamos vendo, e uma outra curiosidade é que o país é o 89º, o Brasil é o 89º país a adotar a lei de acesso à informação. A Suécia foi o primeiro em 1776. E a Inglaterra aprovou apenas no ano 2000 e entrou em vigor em 2006. 2002. Coloco a Inglaterra aqui porque lá na aula de orçamento vocês vão ver que a Inglaterra tem um orçamento público em 1205. Vocês vão ver que o Brasil tem o seu primeiro orçamento 600 anos, só 600 anos depois. A Lei de Acesso à Informação estabelece prazos, né? Quando vocês fazem uma solicitação, o ente público deve responder em 20 dias, ou no máximo prorrogáveis por mais 10. E nem todas as informações. Vocês podem solicitar informação. É preciso que você se identifique, né? Em alguns órgãos, como o Tribunal de Contas, além da identificação, exige que vocês anexem um documento para evitar que a pessoa busque informação e é fake, e aí coloca um servidor do Tribunal de Contas, né, trabalhando, e que ele vai receber o seu salário por dar resposta para algum cidadão que está fazendo uma demanda, né, digamos assim, não tão nobre, que às vezes é para, né, de forma política partidária, enfim. Então, o Tribunal de Contas entende, e é assim lá no site do Tribunal de Contas, é preciso que o requerente, né, eu, por exemplo, já usei o site do Tribunal de Contas, eu tenho que anexar minha carteira de identidade. Tem que especificar bem a informação, né? Muitas vezes eu vejo os alunos fazendo a pergunta, vamos usar um exemplo da URGS. Quanto que a URGS gasta em restaurante universitário? O que significa isso? É uma pergunta bem elaborada? Não, tem que dizer quais os restaurantes, todos, qual é o período, qual é o ano que quer, 2020, 2019, enfim, porque se o servidor público que vai responder, ele vai ter que adivinhar qual é o ano. Então, é importante que a informação, a pergunta, ela seja completa. Gastos em quê? Despesa corrente, despesa de capital, com alimentos, qual é o período, que o dado seja por diferentes restaurantes universitários, número de alunos atendidos, enfim.
nome das empresas que fornecem os alimentos, tudo isso poderia estar de forma bem especificada na pergunta. Agora, pode-se perguntar tudo, quase tudo, como nós vimos, a regra, o geral é a regra e exceção é o sigilo. Mas existe sigilo e a lei de acesso à informação estabelece 25, 15, 5 anos de sigilo, mas especialmente o que é sigilo no caso brasileiro? A regra de acesso para dados pessoais e informações classificadas por autoridades como sigilosas, especialmente quando trata de informações sobre a honra, a imagem, a intimidade de pessoas, que são, por exemplo, pessoas públicas, mas que essas informações não nos dizem respeito. Okay? Não é informações que a gente viu recentemente no Brasil, que foram tiradas do site sobre filhas de militares, as despesas para filhas de militares que parece que foram retiradas do site. Essas não estão protegidas de sigilo pela Lei de Acesso à Informação. Ok, gente? Então, tratamos apenas da lei de transparência e controle social na Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar 101, que complementa a LRF sobre itens de transparência e a Lei de Acesso à Informação. Duas sugestões para vocês. Uma, vamos aproveitar que estamos em setembro, né, e está coincidindo essa aula de transparência e gasto público exatamente nesse mês de setembro, onde todos os entes públicos, União, Estados e municípios devem fazer a sua audiência pública de prestação de contas, ou seja, em setembro eles devem mostrar o que foi arrecadado e gasto e no que foi gasto no mês de maio, junho, julho e agosto, nos últimos 4 meses. Tem um convite para quem deseja participar em Porto Alegre, vai ser e-mail eletrônico, mas vocês podem também fazer esse exercício no município onde vocês moram. E também poderão participar das duas, né? Participar de uma para aprender, enfim, para ter direito à voz, a fazer perguntas. E também a Lei de Acesso à Informação. Se vocês entrarem no site do município, do Estado, da União, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, dos ministérios, vai ter um link lá, que é um I bem grande, né? Tem área verde, outra área amarela, que é o símbolo da Lei de Acesso à Informação, onde vocês poderão fazer a sua demanda. Ok? E aí, então, estou sugerindo a vocês, vamos usar a Lei de Acesso à Informação. Já tem, digamos assim, muitas aulas nesse curso de Educação e Cidadania, né? Exercitar e fazer perguntas com bastante qualidade. Vocês podem pedir contratos, né? Contratos de licitações, enfim, todos esses, se eles não estiverem disponíveis no site da Prefeitura do Estado, ele poderá ser solicitado, né? Então, há muitas informações que podem, mas é importante depois que saiba o que fazer com essa informação. Ok, gente? Então, espero vocês na audiência pública de gestão fiscal do município de Porto Alegre, que será virtualmente, e também orientamos para buscar informações de quando vai acontecer a audiência pública no município de vocês. Muito obrigada e bom curso a todos.